Ótimo, pessoal. Bom dia para vocês. Nós estamos aqui agora na fase final do encerramento, né, o encerramento do nosso curso. E depois eu vou fazer umas palavras finais, mas o objetivo agora é que vocês tragam a discussão que vocês tiveram no grupo. Não se importem em trazer uma ideia inovadora demais, ou um produto acabado e fechado, mas o importante é que vocês consigam trazer para o grupo maior as principais discussões e reflexões que vocês tiveram, né? Os desafios que vocês enfrentaram na discussão, as tomadas de decisões. Então, olha, em algum momento nós tivemos esse dilema na priorização de um problema sobre o outro. Em alguns momentos nós tivemos que priorizar essa solução sobre outro. Então, o mais importante aqui é nós discutirmos sobre a tomada de decisão que o grupo teve em diversos momentos. Isso que é o aprendizado, né, do grupo. E fiquem à vontade para pincelar, dentro no âmbito do produto que vocês criaram, aquilo que vocês pensam que é a melhor contribuição que vocês conseguem trazer para o grupo. Só vamos pedir muito rigor com o tempo, né? Porque já estamos quase na hora do almoço e também para que a gente consiga ter o máximo proveito com todos os grupos, tá bom? Então fiquem à vontade. Hein? Fique à vontade, vou soltar o programa. Peraí, qual o tempo? 5 minutos. 5 minutos? Bom dia a todos. O nosso cenário era o cenário 1, né, de um novo gabinete do tribunal. E a gente tinha os desafios, né, que era organizar o trabalho, distribuir responsabilidades, preservar o conhecimento, utilizar tecnologia IA com responsabilidade, acompanhar resultados por indicadores e manter um ambiente saudável e colaborativo. O que acontece? A gente tinha alguns problemas, né, que os servidores que estavam indo compor o novo gabinete, eles foram dispensados no gabinete anterior. E alguns estavam com baixa estima profissional, porque não entenderam porque tinham sido dispensados. Um deles falou que foi vítima de assédio moral. O servidor mais experiente estava para se aposentar, havia também um problema entre 2 servidores que se desentenderam, e os servidores também são contra um sistema de metas. Bom, a despeito disso, né, eles serem contra, a gente mais ou menos focou, né, a nossa solução justamente no cumprimento das metas, né? Aí a Soraya vai começar a detalhar aqui como, né? Então, nós fizemos um planejamento, qual que é esse aí? Compreendendo desafios e empatias. Sim. Então, pronto. Primeiro, o que a gente pensou? Que para organizar o pessoal para um trabalho eficiente, a gente deveria primeiro identificar o acervo, fazer uma triagem inicial, né? Separar os processos por tipo, e também identificar quais seriam as forças, né, de cada servidor, no sentido de em que cada servidor preferiria trabalhar, né, que isso a gente entendeu que era uma coisa que ajudaria muito. Então, isso seria a organização do trabalho. Claro, utilizando também a IA, né, aliada a essa triagem bem feita do acervo e adequando, então, a necessidade do trabalho às realidades de cada servidor, na medida do possível. Mas nós discutimos também a necessidade de palestras motivacionais, de levantar, né, a autoestima aí do pessoal, né, de contar com a colaboração, identificar talentos nessa equipe, para poder adequar a cada tipo de trabalho de acordo com as preferências de cada um também. A gente teve essa preocupação. Então, a gente enfrentou, né, esses 3 principais problemas, que seriam um acervo novo, volumoso e desorganizado, aliado a uma equipe nova e reduzida, e a uma necessidade de apresentação de um resultado com prazo reduzido. Então, com base nisso, o que a gente fez como meta, né, para a gente atingir esses resultados? Primeira coisa, a gente iria, basicamente, seriam essas 3 coisas, né, triar, né, naqueles primeiros 0 a 3 meses, triar, dividir o acervo por competências, conhecer os sistemas que estariam à nossa disposição, né, acompanhando os relatórios,
e usar, né, bem, da melhor forma possível, esses sistemas processuais e de IA, com a colaboração e cooperação do Iluminas, né, e demais gabinetes, e da Secretaria Unificada também, claro. E aí nós fizemos a gestão por dados e inteligência de dados, tá? Primeiro indicador que a gente gostaria de acompanhar seria a análise, entradas e saídas de processo. Um dos primeiros indicadores que nós iríamos acompanhar. O segundo dele seria a redução do acervo dos processos de metas, né, de todas as metas, e a análise da taxa de congestionamento dos processos. A definição da forma seria acompanhamento pelos relatórios, acompanhamento mensal dos relatórios, exclusão dos processos já julgados e acompanhamento dos índices pelas taxas, acompanhamento do índice de congestionamento pelos relatórios. E a meta qual que seria? Manter mais saídas, né? Manter mais saídas que as entradas, julgar mais e redução gradativa do índice de congestionamento. Esse acompanhamento seria mensal. A redução do acervo de processos de meta seria o acompanhamento mensal e a taxa de congestionamento mensal também. O que precisaríamos realizar para medir isso, né? As saídas acompanhamento dos relatórios mesmo, né? Quantidade de processos julgados e redução dessa taxa. Quais decisões da gestão seriam tomadas com base nos dados? A gente precisaria incrementar a produtividade da equipe e redirecionamento do trabalho aos fins almejados. Se era para cumprir metas, então nós vamos ter que trabalhar nos processos das metas, né? Como identificar gargalos, riscos e oportunidades? Mediante análise de relatórios, tá? Como transformaremos em dados as ações concretas? Reuniões periódicas para análise de resultados e identificação de não conformidades. E como disponibilizaríamos essas informações para a equipe? Seria por meio de PowerPoints, planilhas e utilizando a plataforma Teams aí para as reuniões. Coloca o nome de vocês no papel que a gente vai guardar tudo, hein? Eles falaram tudo que a gente escreveu. Ah, entendi. Já adiantou para vocês. Metade do caminho, né? Quem vai ser o próximo relator? Não, eles são mais Você. Fica com todo mundo. Quem quiser falar, pega. Eu não vou ficar por causa da luz, que eu vou ter que ler. Pessoal, o mesmo cenário do grupo anterior, então vou poupá-los das informações sobre o cenário, né? A gente discutiu bastante sobre a questão de pessoas. Os nossos 3 principais problemas eram pessoas, tanto a quantidade quanto a questão do engajamento pelos problemas já apresentados. Tempo e tecnologia. Só que na hora de fazer essa atividade final, nós focamos em 3 indicadores, né? A meta 1, a meta 2 e o tempo para assinatura de liminar. Na hora de fazer os planos de curto e médio prazo, por uma questão até de tempo, que a gente tinha pouco tempo para preencher e discutir, a gente achou que o tempo de liminar seria objetivo e a gente conseguiria trabalhar no pouco tempo. No tempo de liminar, a gente, em processos, colocou organização de rotinas, a maior padronização possível. Eu estou de costas para vocês, então, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, fiquem à vontade. Então, aumentar a padronização, organizando as rotinas, isso em processos. Em pessoas, tentar identificar as especialidades, as preferências e as competências que essas pessoas tinham
mais afinidade, isso aumenta a produtividade, né? Trabalhar sempre com automações que o nosso sistema permite, especialmente em triagem, né? A triagem é uma fase muito importante para o trabalho de gabinete, que gera organização e melhor distribuição entre os integrantes da equipe. Utilizar os indicadores do EPROC para acompanhamento, já que os do Data 6, para tempo de liminar, não seriam tão indicados, então a gente focaria nos relatórios de EPROC, que nos dariam números confiáveis para embasar os nossos planejamentos. Atualização das rotinas da Wiki, numa Wiki qualquer, né? O aplicativo que a gente escolher, para que a gente tivesse conteúdos compartilhados e validados, de uma forma que não gerasse tanto retrabalho, diversos assessores procurando a mesma informação, ali já estaria tudo validado. E em cooperações, a gente pedir treinamento TRF para de alguns assuntos que fossem mais complexos ou que tivessem mais mudanças, a equipe tivesse um pouco mais de dificuldade de acompanhar essas mudanças, causando a melhoria na qualidade das minutas, né, na complexidade das minutas e também diminuindo o tempo de confecção. Esse, então, é o nosso plano para diminuir a liminar. A gente espera diminuição de tempo entre a entrada e a assinatura. Os riscos que podem impactar são os afastamentos das pessoas que podem acontecer, que lá atrás a gente discutiu diversos fatores, doenças ocupacionais causadas por estresse, mas que aqui a gente não tem como detalhar, né? E instabilidade do sistema. E chegando no tempo de 5 dias, que é a meta que a gente colocou, a gente pensa em uma manutenção, que a diminuição para menos de 5 dias poderia causar uma queda na qualidade das minutas, que não seria o objetivo. Alguma observação sobre essa parte de liminar? E no plano de longo prazo, médio prazo, né? A gente queria focar em uma meta só do CNJ, já que não deixou. Então, a gente colocou atingimento geral das metas do CNJ. Primeira coisa, né? Como o nosso colega disse, triagem, 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 as 3 coisas mais importantes. E a triagem manual e a triagem por automação. E IA, em algum momento, se isso se tornar viável, que hoje ficar baixando arquivo para fazer em uma IA fora, para triagem não é interessante, mas pode ser que no futuro, com uma IA integrada, seja interessante. Então, triagem manual, triagem por automação. Também identificar perfil para poder distribuir e aumentar a produtividade. Trabalhar muito com os dados do Data 6, identificar gargalos para conseguir fazer os acompanhamentos. Estruturar um repositório, não só para a questão das liminares, mas no geral. Tem um servidor que vai aposentar, tem grande conhecimento, então ele vai poder ajudar na estruturação desse repositório. Então, vai diminuir o risco de perda de conhecimento e gera também uma mentoria, né, entre os próprios assessores. E um projeto de parceria seria o intercâmbio entre outro gabinete. Um gabinete da primeira turma, por exemplo. Nós somos o gabinete 11. E esse intercâmbio poderia causar uma uniformidade, né? Novas ideias, novos projetos. Também verificar se a gente está trabalhando numa uniformidade jurisprudencial. E a gente entende que esse gabinete é um gabinete modelo, então a gente estaria ali para aprender e compartilhar também. Indicadores Data 6 EPROC, riscos, também pessoas no sentido de baixas, né, de doença, pessoa sair, o tribunal demorar para repor, e também pela questão da qualidade, da questão pessoal ali do envolvimento, etc.
instabilidade de sistema, que tem se tornado uma realidade aí para a gente, né? E próximos passos seria verificar, esse é um projeto mais longo, então, após os 12 meses, verificar o cumprimento, fazer alguns ajustes, que esses ajustes são realizados durante todo o processo, mas fazer ajustes maiores, e novas metas 2027. Alguma observação? Próximo grupo por livre e espontânea pressão. Grupo inteiro, por favor. Oradores. Quem mais? Vai cumprimentar. É orador. Você fica de enfeite, capa forte. Bom dia, pessoal. Acho que boa tarde já, né? O contexto é o mesmo das outras equipes, né? Os mesmos gargalos que apareceram para os demais, apareceram com a gente. Vou tentar fazer uma abordagem um pouco diferente para poder dar uma variada no que cada um está apresentando, mas recapitulando o contexto, os servidores estão indo compor um novo gabinete, foram dispensados, não tiveram feedback, foi mencionado que estão com a autoestima baixa, e um desses servidores até mencionou que sofreu assédio moral. O servidor mais experiente, ele está mais próximo de se aposentar, tem até um prazo aqui de 2 meses. Tem 2 servidores que não se dão bem e já disseram que não vão trabalhar em conjunto, não querem trabalhar em conjunto, e eles são, de maneira geral, contrários ao sistema de metas. Nas nossas conversas, a primeira coisa que a gente identificou que o maior gargalo é pessoal mesmo, é com relação ao ambiente, que a gente tem que tentar criar um ambiente de cooperação entre eles e diminuir essa resistência ao sistema de metas, a rejeição, fazer com que eles se sintam mais acolhidos e criar uma identidade do gabinete, porque provavelmente é o que está mais afetando a autoestima deles. Eles saíram dos outros gabinetes sem saber por que aconteceu, e o foco vai ser isso. Os 2 principais pontos foi em relação a montar um fluxo de trabalho que absorva as potencialidades de cada um. Então, a gente tem que conhecer os servidores. Então, inicialmente, seria fazer uma entrevista com cada um, tentar entender quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo de cada servidor, quais são as capacidades que cada um tem, quais são as dificuldades e as aptidões, né? E depois tentar conformar os 2 principais problemas. O servidor que, em tese, tem mais expertise, que poderia ajudar com experiência, é o que vai sair mais rápido. Até dei a sugestão que oferecesse o cargo de chefia de gabinete para esse servidor. É uma forma de recompensar a sua expertise, é uma forma de tentar dissuadi-lo da aposentadoria. Provavelmente a leitura que fizemos aqui é uma aposentadoria voluntária, não é a compulsória de 75 anos. E deixá-lo responsável por organizar os fluxos de trabalho, justamente aproveitando essa expertise que ele já tem. Uma vez depois que ele montasse o fluxo de trabalho, a equipe poderia beber dessa fonte, mas seria oferecer esse cargo de chefia inicialmente até uma forma de compensar esse conhecimento que ele tem e fazer com que ele compartilhe esse conhecimento para a equipe. Outro problema que a gente teve que tentar resolver são os 2 servidores que eles têm problema entre um e outro e precisam trabalhar juntos de certa maneira. Dentro de um gabinete, na nossa realidade, a gente sabe que existem várias atribuições e competências que podem ser distribuídas. Por exemplo, tem assuntos que alguns servidores vão pegar e não vão conversar diretamente com outros assuntos que outros servidores vão pegar. O inicial seria separar esses 2 para que eles não ficassem dentro da mesma subequipe do gabinete. Um não pode ser chefe do outro, para não ampliar esse abismo que já existe entre os 2, e não precisam depender das entregas um do outro. Então, o inicial seria delimitar as competências e dividi-los dentro das subequipes do gabinete. A partir dessa fase de organização interna, principalmente pessoal, a gente vai passar para a exposição do que é o plano estratégico de curto prazo. Foi falado aqui pelos outros 2 grupos, e realmente não nos foi dado isso no mundo real, mas foi dada essa oportunidade aqui. Nós tivemos 30 dias para
conhecer a equipe e tentar mapear e organizar esse fluxo. Passados esses 30 dias, conforme nos foi informado pelo Fernando e pela Jaqueline, começa o prazo de até 3 meses. E aí, dentro das nossas iniciativas são triar, elaborar modelos e fixar entendimentos e mapear o acervo. Esses 3 meses serão fundamentais para isso. Toda a equipe vai estar envolvida, claro que chefiados, mas toda a equipe vai estar envolvida porque muitas mãos vão trabalhar juntos, dividindo esse acervo. Cada um vai ser responsável por uma parte do acervo, tanto nessa parte de triar, quanto nessa parte de entender e fixar os entendimentos e os modelos. E usamos experiências pessoais, então, ao ganhar tempo nesse trabalho, fulano vai ficar responsável por olhar os processos com temática específica, assunto X. Criar os modelos, levar para a chefia, discutir em equipe. A ideia da entrega é organizar o acervo e delimitar as competências já de pronto, para que não haja confusão. Competências bem definidas, ninguém fica parado. Quando não tem competência bem definida, a pessoa fica esperando alguma orientação. Então, delimitar bem essas competências e que cada um tenha um papel bem estabelecido para desempenhar. Depois de mapear e entender esse acervo, que vai ser um processo contínuo, ao longo desses 3 primeiros meses, entender, dentro desse processo, os pontos fortes e fracos de cada servidor e fazer pequenos ajustes dentro das suas competências e capacidades, né? E o objetivo no final desses 3 meses é conseguir montar um fluxo com um plano de trabalho bem definido para cada um dos servidores. Depois, com relação à tecnologia e à IA, de maneira geral, a tecnologia eu levei em consideração, nós do grupo, qualquer tipo de conhecimento, não só tecnologia computacional. Entender o conhecimento da equipe, o que cada um tem de pessoal, de bagagem para trazer, e focar naqueles pontos de vulnerabilidade nas capacitações. Todos nós aqui tivemos que aprender alguns assuntos do zero que não tínhamos trabalhado antes. Então, o inicial, esses 3 primeiros meses, é entender que assuntos são esses, quais os servidores já têm conhecimento sobre as matérias que nós vamos ter que minutar, focar naquilo ali, compartilhar informações entre eles, explicar repassar o conhecimento que puder com o outro. O objetivo, a entrega esperada é alinhar o conhecimento de toda a equipe, principalmente no uso das ferramentas, inclusive com IA. Já ir tentando introduzir e a iniciativa tem que ser da chefia, claro, mas diminuir essa resistência com o tempo. Os dados indicadores. Os outros grupos, eles foram muito objetivos com relação aos dados que eles vão querer e as estratégias iniciais, como liminar e tal. Na ausência de mais tempo para fazer algo mais elaborado, a gente fez uma proposta geral, né? Que a ideia vai ser extrair os dados do sistema de maneira regular, não estabelecemos um prazo, porque tudo vai depender da evolução do trabalho, né? À medida que o trabalho for evoluindo, você sinta, faz sentido você gerar um novo prazo. Mas em torno de 45 dias seria um bom prazo para poder a gente gerar novas planilhas para avaliar a evolução, seja do que já foi triado, seja de como que está sendo feita a distribuição, dividir todo o acervo entre os servidores para que cada um seja responsável por cuidar daquela parte. E dentro da análise desses dados estatísticos, tanto pelo EPROC quanto pelo Data6, mapear e entender quais são as metas que nós podemos definir e estabelecer de redução do acervo. Em relação ao tópico de conhecimento, o que a gente discutiu é que, como essa equipe ela vem já com um foco, um pessoal muito fragilizado, é importante ter reuniões semanais, seja para dar feedback do aprendizado, seja para entender quais são os gargalos e dificuldades. Essas reuniões semanais, elas são inicialmente nesse intervalo curto, mas depois ela pode aumentar o espaçamento, mas veja que aqui é o foco dos 3 primeiros meses, e trazer um pouco a proximidade para essa equipe. A troca de informações entre os servidores daquele gabinete vai gerar um grau de confiança maior, vai conseguir compartilhar estratégias acho que essa estratégia de minuta fica melhor, fica mais adequada, eu percebi que tem determinado ponto de gargalo, alguém viu, e isso vai ter um aprendizado institucional em um momento que vai ser aproveitado também como de aproximar as pessoas daquela equipe. E os feedbacks, essas reuniões semanais, elas também vão servir de feedback
Pode ser feito feedback individual um pouco antes da reunião, coletiva, mas é um feedback coletivo também, mostrar quais são os dados estatísticos daquilo que a gente está entregando, onde que a gente tem que atacar, quais são os próximos objetivos e etc. e tal. A ideia é uniformizar os entendimentos e gerar um ganho coletivo de conhecimento e de proximidade, de, como é que a gente falou, entrosamento da equipe em si. E as parcerias e cooperações seria a questão de tentar buscar outros gabinetes para entender as boas práticas que os outros gabinetes têm escolhido, têm adotado e ver até que ponto aquilo pode ser inserido na realidade e no fluxo de trabalho do nosso gabinete. O objetivo é tentar ganhar novos conhecimentos sempre. Passados os 3 primeiros meses, quais são as nossas principais ações e iniciativas no tópico de processo? Minutar, né? Realmente tentar reduzir o acervo. E criar, eu sei que a equipe tem uma certa resistência com relação ao sistema de metas, mas talvez a solução não seja simplesmente liberar totalmente um sistema de metas, mas criar um sistema de metas escalonado. Um sistema de, inicialmente, 100 metas, vamos analisar quais são as entregas que cada equipe vai poder, cada servidor vai ver, tentar reajustar caso aquelas entregas não sejam o suficiente, ver quais são os pontos que estão precisando de melhoria, mas criar um escalonamento até que se chegue num padrão que a gente entende dentro da análise das estatísticas que está um padrão satisfatório de redução do acervo, ou seja, minutar mais do que o que é distribuído, minutar processos mais antigos por ordem cronológica, a fim de que o cumprimento das metas do CNJ ele seja feito de uma maneira global, não individual. A meta tal e não olhei as outras metas. Então, é um trabalho um pouco complexo, que fica difícil a gente explicar aqui em pouco tempo como que se faria isso, mas a ideia é organizar o fluxo, e é isso que eu estou tentando fazer aqui. As reuniões, elas são necessárias para aumentar os vínculos, elas vão ser mantidas, talvez com espaçamento maior. É importante que as chefias também organizem pequenas confraternizações, momentos de descontração, para tornar o ambiente cada vez mais leve. Vejam, o principal problema desses servidores é o problema de acolhimento pessoal e de feedback. Eles não tiveram isso. Então, tornar o ambiente um pouco mais leve vai naturalmente aumentar a produtividade. Aprimoramento no uso das tecnologias. Após passados os 3 meses, a equipe já vai estar mais familiarizada com o EPROC, no caso do sistema, e com algumas ferramentas de IA. Vão ter servidores que vão ter uma familiaridade maior, vão ter mais aptidão. Esses servidores eles têm o papel de serem líderes no repasse dessa informação. Necessariamente vai ser a chefia? Não. O teste por todos vai mostrar com o tempo quem que vai encampar essas explicações de eu vi, fiz teste, achei que o uso desse jeito é melhor, e essas reuniões semanais elas podem servir até para isso, para entender e compreender como cada um está fazendo e de que forma aquilo pode agregar no trabalho dos demais. Manter o estudo dos relatórios, entender a evolução e quais são os principais gargalos que ainda não foram atacados, né? E, principalmente, consolidar, dos 4 aos 12 meses, é consolidar os entendimentos, criar um banco de minutas, os modelos, estabelecer quais são as bases de decisão do desembargador, que nós trabalhamos, para poder criar um padrão decisório, um fluxo de trabalho já bem definido, muito provavelmente já criado nos 3 primeiros meses, e agora aprimorá-lo. E continuar com as parcerias em trocas com os demais ambientes institucionais do tribunal. E é basicamente isso. Pessoal, coloca o nome aí no trabalho de vocês, vai valer ponto, por favor. Vamos assistir o último grupo aqui presencial e o pessoal remoto já fiquem preparados aí para apresentar também, hein? Serão os próximos. Vamos lá, grupo 4. Pode ter mais de um, hein? Olha aqui, segura para ele. Não, mas você vai me ajudar também. Você que ficou pilotando o barco aqui, ó. Então, boa tarde, pessoal. A nossa equipe ficou responsável por criar a Secretaria Administrativa de Modernização.
né, entre os vários desafios que nós levantamos e que foi levantado já no cenário, o principal foi a resistência à mudança, né? Porque, fazendo uma análise bem racional, nós trabalhamos aqui no serviço público, nós somos servidores, nós buscamos estabilidade, e a estabilidade, ela também é uma estabilidade de trabalho, né? Então, as pessoas elas não gostam de mudar a forma como ela faz o seu trabalho, né? Mas isso começa a gerar processos de trabalho ineficazes. Então, a principal objetivo da modernização é aprimoramento de processos de trabalho, para redução de redundâncias, para diminuição de tempo de processamentos, enfim. Então, o nosso foco inicial na meta de 3 meses, né, no curto prazo, foi, de fato, a implantação da unidade, né, como é uma unidade nova, várias coisas precisam ser feitas para que ela consiga atender o público externo, né, é uma unidade que funciona como uma unidade de atendimento a clientes, né, os clientes eles vêm com uma demanda e a unidade vai lá ajudar ela, né. Então, a meta de 3 meses era, de fato, a implantação da unidade, com criação de normas, regulamentos, a própria parte de propaganda, né, de marketing interno dentro da instituição, do tribunal, sessão judiciária, porque, às vezes, as pessoas, as unidades, as outras unidades de trabalho dentro da instituição, elas não sabem que existe um setor de modernização. Então, é importante que as pessoas saibam que existe um setor que pode ajudar o trabalho dela a ser melhorado. E a gente acha que com essa parte de conscientização a gente consegue aumentar o engajamento das pessoas, né? E diminuir a resistência à mudança. Né? Uma coisa que a gente até discutiu também no trabalho, aqui na avaliação, é que, por exemplo, o processo SEI ele é uma coisa muito formal. Né? Então, por exemplo, às vezes chegam muitas demandas de TCU, CNJ, CJF, de trabalhos, de processos que precisam ser alterados. Então, quando chega um processo SEI na caixa da pessoa, a pessoa ela já recebe com um bloqueio, né? Falar, lá vem mais uma demanda, enfim. E uma coisa que a gente conversou, que às vezes chamar a pessoa no Teams, se é, por exemplo, o pessoal do interior, né, que está aqui assistindo, chamar a pessoa no Teams e falar, fulano, a gente pode conversar? Eu estou com uma demanda aqui, a gente pode conversar? Vamos conversar primeiro? Chama um colega lá para tomar um café, né, se a gente está presencial, chama um colega para tomar um café. Então, a primeira comunicação é uma comunicação mais empática, não uma comunicação formal, ela talvez já quebra um pouco a barreira da pessoa em relação ao engajamento dela e a aceitação de que as mudanças precisam ser feitas. Em relação então, os 3 primeiros meses, a implantação de fato da unidade, né, levantamento de demandas, como são somente 4 pessoas, e geralmente nós temos um quadro muito heterogêneo, né, de formação de servidores, levantamento de treinamentos que precisam ser feitos para que as pessoas entendam o seu próprio trabalho dentro da própria unidade de modernização, né, porque diferentemente de vocês que são da área judicial, né, às vezes a gente cai de paraquedas, né, então a gente estava até comentando, nós temos pessoas que são formadas em biologia trabalhando com contabilidade, né, em alguns setores aqui do tribunal. E a partir do dia 121, né, que passou os 3 meses, a intenção é, de fato, começar a atender as unidades, além de fazer o próprio aprimoramento interno da unidade. Né? Os 3 meses é para a gente dar um pontapé inicial. Depois a gente depois precisa ser feito um próprio acompanhamento interno para ver se os processos internos da unidade estão funcionando, o que precisa ser melhorado, além de começar a fazer as intervenções nas áreas demandantes ou as intervenções que são feitas de forma oficial de órgãos externos, né, órgãos... É mais ou menos isso. Obrigado.
Agora chegou o momento do pessoal que está remoto, que teve mais tempo para terminar a atividade. Foi isso? Ninguém pode reclamar do tempo agora. Vou pedir para que vocês abram a câmera. Denis, você me ajuda aí com o áudio? E me falem para a gente como que vocês construíram, como que vocês chegaram nesse final. Estamos curiosos aqui para saber que vocês têm um cenário diferente, que é o cenário de uma nova vara federal. Contem para a gente, por favor. Alguém quer fazer a apresentação aí? Fernando, está ouvindo? Estamos ouvindo. Pode tirar a parolinha, pode ser mais de um, pode ficar tranquilo. Tá, eu vou falar então algumas coisas aqui, aí se o pessoal quiser complementar, pode ser? Vamos lá, o nosso cenário era criar uma vara federal do zero, né? E nós temos escassez de recursos humanos, escassez financeira, precisamos fazer uma utilização da tecnologia para ajudar a minimizar um pouco, né, esse impacto negativo. E essa vara precisa ser exemplo, né, de eficiência, de produtividade, de satisfação. A princípio, nós pensamos, a gente tem como objetivo estratégico, né, então, implantar uma vara federal modelo que seja orientada por dados, processos padronizados, inovação e um atendimento humanizado, garantindo assim eficiência operacional e um modelo aplicável a futuras unidades. Para isso, essa unidade precisa ser eficaz, organizada, é necessário conhecer todo o acervo e a equipe, considerar o espaço físico e esse orçamento também ali que é possível utilizar. Nós estabelecemos aqui como os indicadores de sucesso a redução do tempo médio de tramitação, o cumprimento dos prazos e a satisfação do usuário, não só o usuário externo, mas também a equipe, que precisa ser uma equipe engajada, satisfeita e bem capacitada, né? Basicamente, as diferenças aí que nós teremos das ações de médio e longo prazo é porque, a princípio, todo o fluxo precisa estar padronizado, os modelos precisam ser padronizados e aprovados, né, pelo magistrado, pela chefia. Nosso objetivo é fazer uma automação do maior número de tarefas para que a gente consiga aumentar essa eficiência, né? Então, se a gente tem dados conhecidos, padronizados, modelos bem aprovados, né, estabelecidos, a gente vai minimizar os erros e, consequentemente, aumentar a produtividade e a satisfação do usuário. Vou lá para o quadro de longo prazo aqui. Então, o nosso objetivo estratégico a longo prazo é consolidar a vara como referência em eficiência, inovação, uma gestão baseada em dados e atendimento humanizado, assegurando a melhoria contínua e a sustentabilidade dos resultados. Para isso, a gente precisa ter uma revisão semestral de POPs, que seria procedimentos operacionais padrão, né? Que são aqueles fluxos já padronizados e rotinas já padronizadas e estabelecidas dentro da unidade. A gente precisa ter programas permanentes de capacitação e desenvolvimento da equipe, expandir as automações de rotinas e os modelos com o uso e a ajuda da IA, criar um repositório institucional de boas práticas e fortalecer a integração, não só da equipe, mas também com todos os órgãos externos e instituições, como universidades, Ministério Público, OAB, né, tudo aquilo que possa vir a agregar. Os indicadores de sucesso, então, nós temos aí a longo prazo o tempo médio a redução do tempo médio de tramitação, o cumprimento de prazos processuais, o índice de satisfação do usuário e a satisfação, engajamento e confiança da equipe. A gente precisa ter também um crescimento do acervo, a gente precisa conhecer
possíveis riscos, né, nessa implantação e nesse desenvolvimento, que seria, no caso, um crescimento exagerado do acervo, acima daquilo do que a equipe tem capacidade de absorver. As próprias residências, as mudanças organizacionais que toda a equipe, né, que humanamente, né, as pessoas apresentam, não só a equipe, como também o público externo ou as instituições que trabalham aí em parceria com o órgão. A dependência do funcionamento e evolução dos sistemas utilizados pelo próprio órgão, que as ferramentas tecnológicas que nós temos para trabalhar, eles são disponibilizados pela instituição e também evoluídos, né, por ela, e a gente tem que acompanhar um pouquinho disso. A necessidade da capacitação contínua dos servidores e possibilidade de alguns conflitos internos na unidade, que também são coisas que impactam negativamente as metas, né, que a gente precisa alcançar. Ao final desses 12 meses, a nova vara tem que operar com fluxos e processos padronizados. Ela precisa ter indicadores totalmente consolidados, fazer uso responsável da IA, possuir uma equipe colaborativa, capacitada, multifuncional e comprometida com os resultados, manter parcerias consolidadas com órgãos e instituições e conseguir implantar internamente uma cultura de melhoria contínua, para que dessa forma a vara se torne um modelo de gestão replicável. Alguém quer complementar? Falou tudo, né, Keila? Já definiu bastante. Tranquilo. É bastante trabalho, né? Acho que você falou tudo, Keila. Assim, tem também uma questão de que é priorizar a padronização, né? Utilizar a automação onde for possível para liberar tempo para os servidores exercerem um papel de gestores mesmo do acervo e priorizar a formação da equipe, né? Tanto a formação técnica, identificação de lideranças técnicas, todo esse lado aí de formação de equipe mesmo, que o que sustenta o funcionamento são as pessoas, né? Padronização dos serviços, definição de entregas, a forma como vai ser feitas as minutas, a utilização das ferramentas, né? Bastante coisa por padronizar. Sim, e ao identificar essas habilidades técnicas aí da equipe, precisa estar em constante, essa gestão ela precisa ser muito dinâmica, né? Porque ela precisa ser constantemente revisada, não só essa distribuição de tarefas, mas como essa identificação de talentos, de habilidades técnicas, né? De capacidades técnicas. E também dos próprios fluxos de trabalho definidos, instituídos, né, que precisam ser constantemente revisados para que eles possam ser aprimorados, trabalhando sempre, né, minimizando gargalos e ações negativas e potencializando o resultado e a eficiência e o nosso objetivo padrão aí, que é a satisfação do usuário e também da equipe interna. Obrigada, Ana. Parabéns. Obrigada. Parabéns para todos vocês, foram apresentações muito consistentes. E para encerrar o curso, quando nós tivemos a ideia de implantar essa certificação, né, foi uma conversa que eu tive com a Jaque e com o Yuri, estávamos discutindo quais seriam os projetos do ano de 2026, e um ponto principal que nós pensamos é que precisávamos falar de liderança dentro do nosso tribunal. Então, assim, eu olho para vocês e vejo aqui as grandes lideranças do tribunal, né? Vocês como diretores, diretores de secretaria, assessores, chefes de gabinete, chefes de assessoria, vocês que tomam as decisões mais estratégicas do tribunal. Os juízes, os desembargadores têm uma atuação de liderança, mas é uma atuação muito limitada comparada com a atuação de vocês. Quem está no dia a dia, lidando com as pessoas, lidando com os problemas, escutando os problemas, reunindo informações, dando as primeiras decisões, são vocês. Os juízes e os desembargadores têm uma atuação mais de palavra final, mas certamente quando o desafio chega na nossa mesa, o problema já está colhido, desenvolvido, azeitado e pensado por vocês. Então, não é nenhum exagero dizer, quem toma as grandes decisões do tribunal, quem leva esse tribunal para frente ou para trás, são vocês, né? E precisamos reconhecer isso e conversar sobre que tipo de líderes vocês são.
Que tipo de líderes nós somos no nosso tribunal? Que motivação que vocês levam para a equipe de vocês, né? Que inspiração vocês trazem? Qual é o profissionalismo que vocês têm na escuta de problemas, na lida com as pessoas? Os cenários que vocês viram são absolutamente reais, né? Um servidor ter um problema de relacionamento com outro é algo mais comum que um líder pode lidar no dia a dia. E o mais curioso de tudo isso é que quanto mais nós nos tornamos um tribunal tecnológico, nós falamos aqui de Wiki, de IA, de Miro, de todas essas ferramentas tecnológicas, mas veja que o lado humano continua essencial. Cumprir a meta é a conclusão mais óbvia que nós temos, e quem dera que esse fosse o nosso principal desafio, né, como líderes, mas não é. O nosso principal desafio é ainda reunir a equipe, motivar a equipe, criar uma sensação de identidade dentro da unidade. Os liderados de vocês têm orgulho de trabalhar na equipe de vocês? Eles são felizes na equipe de vocês? Qual foi a última vez que vocês perguntaram para as pessoas com quem vocês trabalham se elas estão felizes? Né? Se elas estão bem? E vejam que o lado humano continua absolutamente essencial. Quanto mais tecnologia, eu sempre falo isso, mais humanidade nós precisamos. E vai ser sempre assim. Nós vamos chegar no momento, eu acredito nisso, que a IA vai estar dando despachos e decisões simples nos processos. Embora a gente diga, tem que haver supervisão humana, mas daqui a pouquinho, triagem, despacho inicial de processo, diversos atos ordinatórios, marcação de perícia, algumas decisões saneadoras, vista para contrarrazões, vista para as partes, isso vai ser feito por IA daqui a algum tempo, mas nós ainda estaremos lá nos congregando, criando uma identidade, cumprindo uma missão e definindo decisões estratégicas. A IA não consegue tomar decisões estratégicas que vocês precisam tomar. Elas podem ser o apoio para diversas atividades, mas elas nunca vão conseguir ser a palavra final das decisões principais. Quando nós pensamos assim, esse curso não é um curso para ensinar o padre a rezar. Vocês já sabem como gerir as unidades de vocês, mas a gente pode trazer um elemento adicional, metodologias, ferramentas tecnológicas. Então, tomem essas ferramentas que nós trazemos, que algumas parecem mais simples, outras mais complexas, algumas até meio ingênuas, de sentar numa mesa e ficar decidindo o quê, por quê, quando e tudo, mas isso são ferramentas que nos ajudam nas tomadas de decisões do nosso dia a dia. Então, levem esses métodos para o dia a dia de vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir com um pouquinho de informação que talvez vocês ainda não tenham lido, não tenham estudado, que vocês não tenham discutido, e levem isso para dentro das realidades de vocês. E estejam preparados para as mudanças tecnológicas. Eu estava conversando com a Ellen, que fez a Wiki, né, que é uma das ferramentas que parecem mais simples e é bem fundamental. Quando é que nós paramos, às vezes, para depositar numa ferramenta as regras comuns como é que se atende um telefone, como é que recebe um estagiário, como é que responde um e-mail e tudo, e eles têm lá tudo depositado. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão utilizando o Copilot Premium, que o nosso tribunal disponibiliza, colocaram a Wiki dentro do Copilot, e aí eles perguntam para a Wiki, quais foram as marcações de audiência solicitadas por e-mail nesta semana? E aí a Wiki fala, a escritório tal pediu audiência no e-mail tal, escritório tal pediu audiência no e-mail tal. Marque as audiências na terça-feira a partir das 14 horas e responda os e-mails com essas informações, com os links. Então, por meio da preparação tecnológica que o gabinete teve de depositar regras comuns na Wiki, você interliga isso com a inteligência artificial e hoje você tem agentes no gabinete que ela trabalha, ela não teve tempo de falar, que lê os e-mails, marca as audiências no Teams, pega o link e cria um e-mail e manda para o advogado. Ou seja, diversas atividades que muitas vezes a gente está assoberbado daquela coisa prática, os agentes de IA podem começar a fazer, mas isso só acontece quando nós estamos preparados. Um gabinete que não tem um fluxo de trabalho definido, um gabinete que não tem essas regras comuns depositadas numa ferramenta tecnológica, não tem agente de IA que resolva, porque ele não tem como saber
qual é a redação que responde o e-mail, ele não tem como saber qual é o dia que o desembargador atende, qual é o dia que é para marcar audiência ou para fazer as outras atividades. Ou seja, nenhuma ferramenta de IA vai nos salvar da estupidez. Nós precisamos, primeiro, estar organizados internamente. Saber o que entra, o que sai, como é que acontece, como é que é a divisão de tarefas, como é que essa equipe se engaja, quais são as regras de convivência dessa equipe. Uma vez que isso está estabelecido, a IA vai funcionar muito bem. Não tem agente de triagem que vai resolver processo se você não explicar para ele como é que você quer que trie. Se você não entrega o seu modelo de minuta. Se você não entrega o modelo de minuta, ele vai escrever com a redação da cabeça dele e nunca vai agradar a pessoa que vai assinar se você não der um modelo de minuta. Ou seja, nós estamos nos preparando muito pouco para a revolução tecnológica que já está acontecendo. E eu penso assim que essa certificação, esse curso, serviu para nos chamar a atenção de todo o instrumental que o tribunal disponibiliza, nada do que foi falado aqui já não está oferecido para os gabinetes, e que nós podemos começar a trabalhar nas nossas equipes para que a gente consiga fazer mais e melhor. Tudo isso é uma ferramenta de apoio, mas lembrem, a cabeça das decisões são vocês, né? Boa sorte para vocês, espero que tenham gostado, vocês foram cobaias da primeira experiência, essa certificação vai acontecer mais vezes, os juízes já pediram, os desembargadores pediram para fazer essa mesma certificação, então é importante também nós conversarmos sobre essas ferramentas com os desembargadores, com os juízes, e vamos fazer outras edições, sim, para os servidores, e contamos com vocês como multiplicadores, né? Espero que vocês estejam novamente conosco e sejam instrutores nos próximos cursos e continuem sendo lideranças dedicadas, né, lideranças capazes, lideranças que realmente inspiram a nossa comunidade no TRF6, que é uma comunidade de 2.000 pessoas, né? Muito obrigado, pessoal.